Olá, eu sou Cris Alcazar, roteirista e escritora, e esse é o curso Roteiro 1 Fundamentos. Quando pensamos em personagens, pensamos, claro, em desenvolvê-los o mais real possível. Eles precisam ser verossímeis. O público precisa se identificar e entender o personagem como uma pessoa possível. Mas olha, é importante também pensar que personagens de história também são metáforas da natureza humana, uma representação. Eles estão alguns poucos degraus acima do real. Seus aspectos são desenvolvidos para serem claros e funcionarem dentro da sua narrativa e servirem a seu tema. Sua história e seus personagens são extraordinários, por diferentes razões e características. Por isso, eles merecem virar um filme. Na vida real, a gente passa dias, até meses, sem que nada extraordinário aconteça. A vida real é assim, e esse real não nos interessa. O real que nos interessa é o que surpreende, é o que emociona, é o que provoca. Filmes são sobre pessoas especiais, com características marcantes e inesquecíveis, vivendo histórias extraordinárias. Uma pergunta que precisa ser respondida pelo roteirista antes de desenvolver seu personagem na trama. O que o personagem quer? A resposta é o caminho para o arco dramático dele. Pode ser, por exemplo, Maíra quer ser independente financeiramente para pedir o divórcio. Mas você pode ter uma resposta mais complexa, como por exemplo, Maíra acha que quer ser independente financeiramente para pedir o divórcio, mas descobre que quer ajudar outras mulheres a se livrarem de casamentos infelizes e abusivos, por exemplo. Com esses dois tipos de resposta, você consegue estruturar ótimas tramas e personagens. Essa pergunta, sendo respondida de forma clara, facilita muito a escritura de um bom roteiro. É através do desejo que surge a motivação do personagem. Por que o personagem quer o que ele quer? É uma boa pergunta. Essa é a motivação do personagem, do protagonista principalmente. É o que move a história. Além das características observáveis, como aparência física, maneirismo, como se expressa, como se veste, idade, profissão, sexualidade, classe social, etc., o roteirista precisa determinar o que está escondido e como isso será apresentado. O que esse personagem esconde? O que ele realmente deseja? Quais são os seus medos? O que está escondido geralmente surge sob pressão. Pressão é um excelente revelador de caráter de personagem. O conflito é um elemento fundamental na construção de histórias. Sem ele, não temos história. É no conflito que surgem os desejos do seu personagem de forma mais clara e eficiente. Boas histórias contam necessariamente com o desenvolvimento de bons conflitos. Existem dois tipos de conflito, os externos e os internos. Conflitos internos são obstáculos que surgem causados pela própria personalidade e desejos do personagem. A baixa autoestima de um personagem, por exemplo, pode ser um enorme obstáculo para ele conseguir atingir seu objetivo. Esse tipo de conflito pede um trabalho anterior à escrita do roteiro, no processo de criação e desenvolvimento do personagem. Conflitos externos são os que surgem do meio onde o personagem está inserido, das circunstâncias mesmo, do desejo de outros personagens, do ambiente. Criar um bom personagem não é fácil, exige trabalho duro do roteirista, pois não existem boas histórias sem bons personagens. Eles é que ficam marcados na memória do público. Os conflitos devem ser humanos, possíveis. Analise isso a cada ação, a cada diálogo, sem esquecer que a vida real é extraordinária. Ser possível é muito diferente de ser clichê, padrão ou comum. Abra sua mente. Tem bastante coisa possível que a gente acha que não é possível, mas é. A realidade é surpreendente e as suas histórias também devem ser. O espectador pode até ansiar pelo conforto da previsibilidade, mas sua função é surpreendê-lo. Essa sensação de surpresa é deliciosa e faz com que ele queira saber mais, continue acompanhando o personagem, tentando decifrá-lo. Isso dá profundidade ao personagem. Uma dica: um personagem se revela por suas ações
e não pelo que ele diz ou pelo que dizem dele. Provoque seu personagem através da sua trama. Faça-o enfrentar dilemas e obstáculos cada vez mais difíceis, até que ele se revele e exponha seu inconsciente. Existe uma natureza escondida atrás de cada personagem. Ninguém é só uma coisa. Entendemos os personagens nos detalhes. Pouco a pouco, reação após reação, o personagem vai mostrando quem ele realmente é. Talvez algo relativo ao seu caráter, à sua personalidade, ou talvez um trauma de algo que aconteceu com ele no passado, uma característica relativa à sua experiência de vida, algum conflito familiar. Muitas vezes, essa história pregressa não está no filme, mas ela estará marcada em sua personalidade, em suas ações, e será minuciosamente desenvolvida pelo roteirista antes de escrever o roteiro. Eu costumo fazer uma ficha para cada personagem. Nela eu escrevo tudo sobre ele. Infância, adolescência, medos, o que ele gosta, seu desejo secreto, seu círculo social, amigos antigos, seus sonhos, características físicas, trejeitos, como ele se veste. Eu escrevo pequenas cenas que estão fora do roteiro. Eu escrevo livremente, é um texto só para mim. Essa ficha me ajuda a encontrar a voz do personagem e como e por que ele reage a determinadas situações. Para os personagens que estão muito longe da minha realidade e do meu campo natural de observação, eu faço pesquisa. Ela é importantíssima, fundamental. Ela me dá segurança e inspiração tanto para o desenvolvimento do personagem quanto para a história. Essa pesquisa vai além de observar, além da curiosidade natural do roteirista de ficar prestando atenção em como as pessoas se vestem, como falam, como caminham, como reagem, etc. Muitas vezes eu encomendo uma pesquisa profunda sobre certo tipo de pessoa ou tema, e isso sempre me ajudou muito. E melhor, me inspirou muito. Encomendo essa pesquisa no formato de uma grande e profunda entrevista, tipo num documentário. Eu pergunto tudo, peço para contar caso, peço para falar sobre a infância, adolescência, sobre a relação com a família, sobre os amores. Essa pesquisa prévia para mim vale ouro. Eu já construí muitas histórias e personagens baseadas nessas entrevistas que eu encomendo, de pessoas reais. Uma excelente pergunta que você pode fazer é: o que o meu personagem pensa antes de dormir, quando ele está sozinho? Geralmente, antes de dormir, nossas maiores questões vêm à tona. Pense quais são as maiores questões do seu personagem. Conheça seu personagem intimamente. Quando estiver escrevendo seu roteiro, seja seu personagem. E não esquece, personagem é ação e ação é personagem. É na ação e na construção do diálogo que o roteirista vai trazendo à tona as características dos personagens e revelando pouco a pouco quem são essas pessoas que habitam a sua história. Na construção do seu personagem, pensando em torná-lo complexo, cuidado para não conduzir o espectador para um beco sem saída. Cada informação que você dá sobre o personagem precisa levar a sua história em frente e precisa fazer sentido para a história. No final do filme, tudo que você entregou precisa fazer sentido. Tijolo por tijolo que você colocou precisa estar construindo todo o seu filme. Isso é muito importante. O último ato e o desfecho do seu filme devem ser uma experiência muito satisfatória. Você precisa estabelecer uma coerência e ter um desenvolvimento interno claro em seu roteiro. A estrutura tem essa função de criar pressões progressivamente construídas, forçando o personagem a chegar ao seu verdadeiro eu. Pressão revela caráter. Fique atento ao arco de cada um de seus personagens. Todos têm uma trajetória, todos entram no filme de um jeito e saem transformados. Trabalhe a progressividade no seu roteiro e guarde o melhor para o final. E eu te encontro no próximo módulo.